quê? Vamos falar de sujeito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, pra gente dar começo, do que a gente está estudando sobre sintaxe, a gente vai falar então sobre o estudo dos termos essenciais. Então nessa aula a gente vai falar sobre sujeito, na próxima aula a gente vai falar sobre predicado, que são os elementos principais para a gente poder fazer uma análise sintática. O que a gente pode entender como sujeito, como uma definição, é realmente que o sujeito é o termo sobre o qual se declara algo e que estabelece relação de concordância com o verbo. O que isso significa? Significa que em uma oração ou estudo de períodos, a gente vai ter dois grandes elementos ao qual a gente vai ter a sua relação com o verbo, o sujeito e o predicado. Há quem diga que faça-se o estudo entre sujeito, verbo e predicado, mas o verbo ele está junto do que se fala sobre predicado. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter sujeito, a gente vai ter também o predicado. Claro que o verbo ele vai exercer a função principal, porque assim como eu falei na última aula, a gente já viu que orações e períodos são nada mais nada menos entre frases que possuem um verbo e a informação circula ou se transita sobre ele. Então a gente precisa entender onde está o verbo e principalmente a sua relação com o que a gente vai ter como sujeito, que seria de onde sai a sua concordância entre número e também pessoa, para a gente poder fazer essa conjugação. Lembrando que assim como eu falei, toda oração precisa de um verbo, mas nem toda oração precisa de um sujeito. Então a gente vai entender aqui quais são as classificações do que a gente tem de sujeito nas orações. A primeira informação do que a gente tem, que seria a questão do núcleo do sujeito, não é basicamente uma classificação do que a gente tem dele. A gente vai perceber que aqui a gente pode colocar muitas informações que vão circundar entre o núcleo do sujeito que fazem parte do sujeito. Se a gente fosse perceber em uma frase como a curiosa culinária japonesa encanta o mundo todo, a gente pode perceber que a gente tem o verbo encantar se conjugando e se flexionando com o que a gente tem de sujeito com a curiosa culinária japonesa. Perceba que a gente tem algumas informações que estão rondando essa palavra culinária, que é curiosa e japonesa. Então a gente vai ter o culinária como o núcleo do sujeito. A gente pode tentar traduzir como a questão do núcleo do sujeito a palavra mais importante, que seria muito provavelmente um substantivo, e que se a gente for retirando as informações que circundam o substantivo, que são os satélites do substantivo, que é, por exemplo, um artigo como é o caso do a, e os adjetivos, que é o caso do que a gente tem como o japonesa, a gente pode perceber que a oração continua fazendo sentido. Então a gente percebe que a oração continua fazendo sentido, então a gente tem o núcleo do sujeito como o elemento com maior importância, o qual, se a gente retirar os outros elementos, faz mais sentido do que retirar ele. Entre os tipos de sujeito, a gente vai ter o sujeito determinado, que se divide em três classificações. O primeiro deles vai ser o sujeito simples, o qual a gente tem apenas um núcleo do sujeito. Perceba na seguinte frase: os povos representados na comunidade de países de língua portuguesa partilham de uma herança histórica. Então você percebe que a gente tem aqui a questão do verbo, que vai ser o partilham, a questão do sujeito, que vai ser tudo que vem anteriormente, que vai ser os povos representados na comunidade de países de língua portuguesa. O que você vai perceber aqui? Aqui a gente tem a palavra povos, que vai ser então a questão do núcleo do sujeito. Como a gente tem apenas um núcleo, ele vai ser um sujeito simples. Assim como também temos a questão do sujeito que ele é composto, que ele vai apresentar mais de um núcleo do sujeito. E é por isso que, inclusive, a gente tem que, nessa situação de sujeito composto, a gente sempre vai ter o verbo no plural. Como, por exemplo, a gente poderia ter Brasil, Angola e Moçambique, são alguns dos países da comunidade, que a gente vai ter como núcleo do sujeito Brasil, Angola e Moçambique. Perceba que nessas duas situações a gente vai ter tanto os povos, que vai ter também o seu verbo no plural, e também o Brasil, Angola e Moçambique. Perceba que a necessidade de um sujeito composto não é que o sujeito ele significa mais de uma pessoa, mas que dentro da oração a gente vai ter a frase sendo colocada com um núcleo ou mais. Perceba, quando eu tenho a primeira frase, quando eu falo do os povos, eu posso colocar no singular, que eu falo o povo. Na segunda oração, eu posso dividir as frases como o Brasil é um dos países da comunidade, Angola é um dos países da comunidade e Moçambique é um dos países da comunidade. Eu tenho que aqui, eu tenho três orações, e em vez de eu ter escrito três orações, eu junto todas em uma só. Então tome cuidado com composto, não é sinônimo de plural. Você vai ter composto
de sujeito como núcleos do sujeito de um verbo. Então você olha para o verbo, quantos que você vai ter de sujeito que estão relacionados com aquele verbo. Você percebe, na primeira oração a gente tem os povos representados na comunidade de países de língua portuguesa. Quantas palavras estão se relacionando com a palavra partilham na primeira oração? A gente tem apenas um, então é um sujeito simples. Quando a gente vai para Brasil, Angola e Moçambique, que são alguns dos países da comunidade, quantas palavras ou quantos núcleos estão se relacionando com a palavra são? A gente tem Brasil, Angola e Moçambique. Opa, aqui a gente tem 3, então a gente tem um sujeito composto. O sujeito oculto, elíptico ou até mesmo chamado de desinencial é o tipo de sujeito que ele não está expresso na oração, mas a gente consegue entender pela questão de pronomes ou até mesmo pela conjugação do verbo. Se a gente tivesse uma frase como, por exemplo, valorizamos o patrimônio imaterial representado pela comunidade, nós teríamos como poder predizer que o sujeito é nós pela conjugação do verbo. Esse tipo de oração é uma muito comum quando a gente tem na oralidade, porque a gente não fica repetindo sempre o sujeito. Então, sempre prestar atenção, porque esses estudos que a gente tem de análise sintática de uma oração, eles vão estar dentro de um texto. Então a gente não vai analisar sempre frases ou orações soltas, sem contexto. Temos também a questão do sujeito indeterminado. Então a gente vai ter uma situação a qual podemos ter duas situações. Primeiro, que a gente não conhece quem que está fazendo a ação, e segundo, que temos também a situação a qual a gente não quer identificar a pessoa. Isso pode ser tanto por situações que são positivas, ou que há uma razão, ou que não há. Geralmente esses verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural. Perceba que apesar do verbo estar conjugado na terceira pessoa do plural, e se o sujeito já foi dito anteriormente no contexto, ele não é um sujeito indeterminado, mas ele é um sujeito elíptico ou desinencial, porque eu sei quem é o sujeito. Estamos falando aqui de uma situação a qual, dentro do contexto ou dentro do texto, a gente não consegue identificar especificamente nem pela continuação do texto, nem pelo contexto e nem por outros pronomes que já apareceram e não está se repetindo. Se eu tivesse como, por exemplo, falaram durante a palestra sobre a comunidade, então a gente não tem aqui uma especificidade de quem que se falou. Porém, se a gente tivesse antes dito alguns nomes, a gente poderia então deixar de ser sujeito indeterminado para ser um sujeito desinencial. E a gente pode ter duas situações de sujeito indeterminado. A primeira sendo que a gente tem o verbo na terceira pessoa do plural, e depois a gente tem um contexto que ele não foi oferecido. Como, por exemplo, desviaram verbas da comunidade. Ou, se não, a gente poderia ter um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, que é uma partícula de índice de indeterminação do sujeito. Como, por exemplo, fala-se muito atualmente sobre o aquecimento global. Então a gente percebe que nessas duas situações, se não tem um contexto anterior e a gente tem essa partícula se como índice de indeterminação do sujeito, temos então orações com o sujeito indeterminado. Mais pra frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa questão também da partícula se e como identificar ela durante as orações. Até para poder dar um outro exemplo de um tipo de oração desse mesmo estilo, você pode até mesmo saber que, por exemplo, você poderia estudar comigo no meu curso de gramática por apenas R$40 pelo curso completo. Ou seja, você pagaria R$40 utilizando o cupom FEV2023, FEV2023, que você vai pagar R$40 pelo meu curso completo, que você tem acesso vitalício. Então você vai acompanhar conteúdos de primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e também explicações sobre outros contextos para você poder aprender mais sobre a questão de gramática para vestibular. Então, falaram para mim que se você acessar o link aqui embaixo também do vídeo, ou se não o código QR que está aparecendo aqui do lado, você pode utilizar para poder colocar o cupom e poder vir estudar comigo. Mas também falaram que se caso você não gostou do curso ou não era exatamente aquilo que você estava entendendo, porque tem as aulas, tem as explicações com alguns exercícios que eu faço com você, para você ficar mais seguro. Tem exercícios também de vestibular que eu vou fazendo para você poder se acompanhar. Você viu tudo isso e não era exatamente aquilo que você queria, em 30 dias você pode pedir o reembolso desse dinheiro sem problema nenhum. Mas isso foi o que me falaram. Então, pode ser que você esteja interessado, então eu estou trazendo para vocês essa informação para você poder vir estudar comigo e poder se tornar cada vez mais confiante em gramática. E temos a questão também do último tipo de sujeito, que vai ser a oração sem sujeito. O que vai acontecer é que a gente precisa entender que para uma oração ser uma oração, a gente precisa de um verbo.
O processo verbal, que é quando a gente tem uma construção de verbo, pode ser que ele assuma que exista a necessidade de haver um sujeito ou que não necessite. Então é por isso que quando a gente analisa e faz análise de orações sintáticas, não necessariamente a gente precisa ficar sempre encontrando um sujeito ou quem fez uma ação. Perceba que essa pergunta do quem fez uma ação, ela funciona às vezes. Então perceba que é muito mais importante você analisar com quem o verbo está concordando do que, de fato, a gente ter essa questão de quem fez. Isso sempre traz um problema quando você vai fazer uma análise de uma oração. O primeiro dos tipos de orações sem sujeito, que a gente pode até perceber que o verbo ele é completo por si só, ele não precisa de alguém o fazendo, são verbos que falam sobre fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu durante o dia todo. A gente precisa de alguém fazendo isso? Ah, mas São Pedro ele traz a chuva. Meu, tudo bem, mas você percebe que nessa frase é São Pedro traz a chuva. Então a gente tem aqui que a chuva não está concordando com o verbo. Quem está concordando com São Pedro é trazer. Então a gente tem uma diferença de frases aqui. A gente pode ter também o verbo haver no sentido de existir, que é o verbo ter, que a gente teria como a gente fala na oralidade. Por exemplo, há diversos países em situações de prosperidade. Então a gente tem aqui o verbo haver com o sentido de ter, de existência, e que a gente não está falando, quem há, os povos. Não, a gente está falando no sentido de existir, não há essa flexão. Tome cuidado, até porque nessa frase a gente tem que há diversos países. Perceba que país está no plural. Não tem como a gente ter um sujeito no plural concordando com o verbo no singular. Inclusive, podemos também ter outros verbos, como é o caso do verbo ser, estar e fazer e haver, que indicam fenômenos da natureza. Como, por exemplo, faz frio na Serra Gaúcha. Dizem, inclusive, que se você falar faz frio 3 vezes na frente do espelho em São Paulo, vai aparecer alguém de Curitiba falando, mas bate, nem faz tanto frio assim. Então, até pra gente poder entender um pouquinho melhor essa questão da partícula C, a gente tem duas situações que a gente pode ter a partícula C. A primeira delas sendo uma questão de índice de indeterminação do sujeito e de partícula apassivadora. O primeiro deles é que quando a gente tem o C como partícula apassivadora, é que a gente tem o sujeito sendo colocado na frase. Então a gente tem uma frase que está na voz passiva e o verbo concorda com o sujeito. Então isso significa que o C ele participa da frase para poder mostrar que o sujeito ele sofre uma ação. E também que, inclusive, a gente pode ter uma análise de uma frase, como, por exemplo, a gente tem aqui que vende-se doces caseiros. Aqui a gente vê que na voz passiva analítica, a gente tem quem é o sujeito, que a gente percebe justamente que são os doces caseiros. A gente pode até mesmo inverter a frase e ver que os doces caseiros são vendidos. Então percebe que essa frase eu consigo inverter e perceber que nessa frase temos um sujeito que está numa voz passiva. E a gente pode mudar para voz ativa para ver que doces são vendidos. Então aqui eu tenho um sujeito e não tenho uma frase com sujeito indeterminado. Agora, no caso de índice de indeterminação do sujeito, eu não consigo fazer essa inversão de voz passiva para voz ativa. Vamos pegar um exemplo muito claro. Precisa-se de funcionários. Qual que é a primeira coisa que a gente já vai chamar atenção aqui? Aqui a gente tem que funcionários e precisa, funcionários está no plural e precisa está no singular. Qual que é a segunda coisa que precisa chamar a sua atenção? Sujeito nunca começa com preposição. Então o de funcionários não vai fazer com que a gente consiga fazer a inversão da frase, porque a gente precisa colocar esse precisa de na voz ativa. Então perceba, funcionários de funcionários são precisos. A frase não faz sentido, porque sujeito não começa com preposição. Então, nesse sentido, a gente tem uma frase com um índice de indeterminação do sujeito. Tanto é que ele não concorda com o que vem depois. E até para você poder também entender isso, a gente tem que, quando a gente tem uma partícula apassivadora de ser, a gente tem com verbos que são transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos. Já no caso de um índice de indeterminação do sujeito, temos com verbos intransitivos, transitivos indiretos e verbos de ligação, que te ajuda a conseguir identificar com mais facilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esses conceitos que a gente vai trazendo, eu vou sempre trazendo depois para vocês outras explicações, exercícios para poder facilitar a sua vida. Não é algo muito simples, porque você tem que lembrar de muita coisa do que eu já falei. Tanto é que agora eu acabei de falar de verbo transitivo e intransitivo direto, talvez você tenha que lembrar de alguma das aulas dos verbos. Falei também da questão de preposição, que talvez você tenha que lembrar de novo. Então fique calmo que
sempre com você estudando, progredindo e você retomando o que você já estudou, vai ficar mais simples. Inclusive, você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que você queria fazer, tanto dessa aula como de outra aula? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você tenha ficado confuso até mesmo nesse final que eu falei da questão de verbos transitivos, verbo intransitivo, verbo de ligação, tem esse vídeo que eu fiz a explicação sobre verbos para você poder conseguir justamente saber das classificações e ficar um pouco mais tranquilo. Caso você não lembre muito bem da questão de preposição, tem uma outra aula que eu fiz também da questão sobre preposição e conjunção, que vai te ajudar até depois quando a gente falar sobre orações que são subordinadas e coordenativas, que a gente vai estudar daqui a pouco, mas não exatamente agora, mas vai te ajudar a lembrar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!